Olá, amigos e amigas do programa Mar Aberto. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecendo a audiência e a participação de cada um de vocês, venho reforçar o convite para que apresentem sugestões de temas que gostariam de ver aqui abordados. Hoje vamos tratar de uma questão bastante polêmica, visto que em plena pandemia temos observado um movimento intenso de pessoas nos shoppings, praias cheias nos finais de semana, bares bombando, churrasco entre amigos rolando solto e bailes nas comunidades que atraem verdadeiras multidões. O tema de hoje é por que as pessoas ignoram a pandemia causada pelo coronavírus e acabam por quebrar o isolamento social. Nos últimos dias, temos observado um maior número de carros e de pessoas nas ruas, o que pode indicar para alguns e até para você que as pessoas já estejam cansadas de ficar em casa e decidiram romper a quarentena de vez, pois, passados 7 meses do início da pandemia e influenciadas pelo discurso negacionista do governo federal e pelas fake news, essas pessoas passaram a acreditar que não existe mais perigo, mais risco de se contaminar e que já é hora de voltar para as ruas e retomar as atividades sociais e econômicas. É evidente que, diante do número ainda crescente de contaminados, que se aproxima de 6 milhões, e do número de pessoas que lamentavelmente perderam a sua vida, perto de 160 mil, ainda não alcançamos a fase de relaxamento do isolamento social, bem como da obrigatoriedade do uso da máscara de proteção. Nesse ponto, cabe chamar a sua atenção para o fato dos países europeus, tais como a Itália, a Espanha, Inglaterra, França e Portugal, que lá no início da pandemia também fizeram seu dever de casa, mas que ao flexibilizarem a quarentena, com a retomada paulatina das atividades econômicas, sociais e escolares, estão diante de uma segunda onda de contágio que, se não for enfrentada corretamente, poderá trazer impactos diretos na vida da população. Mas voltando para a nossa realidade, onde sequer saímos da primeira onda, não estamos falando daquelas pessoas que precisam colocar suas vidas e a dos seus familiares em risco, tais como os profissionais de saúde e aqueles que exercem atividades essenciais, mas sim daquelas pessoas que poderiam estar em casa, respeitando o isolamento social e trabalhando remotamente, mas que preferem ir para as ruas. Também temos observado dentro da própria família e nos grupos de amigos que as pessoas estão em conflito, porque alguns ainda insistem em quebrar todas as regras de segurança e acabam por romper o isolamento social, colocando em risco a vida de pessoas do seu próprio convívio familiar, principalmente aquelas do grupo de risco. Mas por que as pessoas ignoram a pandemia causada pelo coronavírus e acabam por quebrar o isolamento social? Para responder essa questão, temos que entender que lá no início da pandemia, esse vírus era totalmente desconhecido pela ciência e que ainda hoje não se sabe muito sobre ele, sobre a imunidade de algumas pessoas que, mesmo idosas e contagiadas, não apresentaram os sintomas característicos da doença. O que se sabe é que a pandemia nos trouxe um impacto de uma realidade desconhecida, várias perdas e a renúncia das nossas relações interpessoais, ou, como diria Freud, das nossas atividades pulsionais. Perdemos a rotina de vida a que estávamos acostumados a viver, o direito à liberdade, o direito de ir e vir e, principalmente, a restrição das nossas relações sociais. Essas perdas acabaram por gerar dentro de cada um de nós uma sensação de luto que precisa ser vivenciada e elaborada para que possamos dar continuidade ao nosso viver.
Inicialmente, no processo de luto, temos muita raiva e negamos veementemente o que nos está acontecendo. Mas, num segundo momento, começamos a aceitar a situação e a compreender o fato da perda de uma melhor maneira, pois que temos que prosseguir com as nossas vidas. Porém, algumas pessoas, não querendo ver ou acreditar no que está acontecendo, ficam presas na negação. Essas pessoas passam a acreditar que nada vai acontecer com elas e, influenciadas pelo discurso oficial, que é negacionista, acabam desenvolvendo uma paixão à ignorância, à arrogância, ao egoísmo e principalmente à insensibilidade, porque pensam muito mais nelas do que nos próprios familiares, nos outros, na comunidade, e passam também a atacar o saber, a inteligência, a ciência, por não sentirem receio e, consequentemente, medo do contágio. Porém, essa negação das pessoas está acontecendo num momento extremamente inadequado, visto que a ciência nos mostra que a curva de contágio do vírus em nosso país, apesar de apresentar um platô de estabilidade com tendência decrescente, pode ser revertida a qualquer momento, caso as pessoas continuem com comportamentos que levem à aglomeração, como temos visto recentemente. Ao negar a gravidade da pandemia e o risco à sua própria vida e a de outras pessoas, o negacionista se veste de uma armadura que o permite seguir em frente sem tanto medo, tanto receio, sem experimentar a frustração de não poder fazer aquilo que gostaria de fazer. Para finalizar, é bom refletir que a vida é cheia de incertezas, limites e frustrações e que temos que aprender a lidar com tudo isso para dar curso, dar um sentido à nossa vida. E nesse momento, o limite é muito claro e está muito bem difundido. Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa. Por hoje é só e até o próximo programa.